E hoje o pastor Cassiano nos vai abençoar com uma palavra. Queria pedir que vocês estendessem as mãos para ele, que nós vamos orar. Pai Santo, obrigado pela vida do teu servo, pastor Cassiano, Pai. E nesta manhã nós estamos realmente preparados para ouvirmos aquilo que Tu nos vais trazer através da Sua boca, Pai. Prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, prepara os nossos espíritos, Pai. Fala que a Tua congregação está pronta, Pai. Nós oramos pela vida do pastor Cassiano, pedimos que Tu o capacites e que nesta manhã e neste momento Tu te utilizes dele, Pai, como um vaso de honra, Pai. Usa-te da boca dele para que realmente a tua igreja possa ser alimentada com um maná fresco, Pai. Nós te entregamos o pastor Cassiano, te entregamos a sua família, te entregamos a sua vida, Pai. E te pedimos que tu o guardes, o protejas e o capacites desde agora e para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, você pode se sentar, ficar à vontade. É uma alegria estar na casa de Deus, amém? É uma alegria poder, junto com a igreja, louvar ao Senhor, Deus soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu quero ainda saudar a igreja, dizendo que nós tivemos um tempo fora, foi um tempo muito precioso, muito bom, e pudemos visitar ali o nosso filho, muitos estão acompanhando, né, esse período, onde nós somos pais de 2 filhos, mais um à distância, um presente e um à distância, né, e não é fácil ser pai à distância, não sei quantos aí têm essa experiência, né? E fomos ali, conhecemos a escola, tivemos um tempo juntos, fazia 7, 8 meses que eu não o via, né? E foi um tempo muito especial, maravilhoso. Também pudemos ir ali no Brasil, ter um tempo com a nossa família. Fomos numa igreja onde os adolescentes e as crianças que foram nossos alunos há 20 anos atrás, 22 anos atrás, hoje são os líderes lá da igreja, fazem essa igreja acontecer, estão no louvor, são os pastores da igreja, meninos, crianças que hoje são homens, pai de família. É muito bom ver o fruto daquilo que a gente está fazendo. Não é ótimo ver os frutos? Maravilhoso. Essa semana eu estive ali no Seduc Zango e nós fomos colher. Nós estamos há alguns meses, né, sonhando ali a nossa horta escolar e a gente teve o privilégio, né, nessa semana de comer o tomatinho da horta, de comer a couve da horta, e tantos outros produtos que a horta ali está nos devolvendo. Por que aquela horta está nos devolvendo? Porque a terra foi trabalhada, foi semeada. Por que nós fomos lá para o Brasil e vimos homens e mulheres que passaram por nós na escola, que passaram por nós na igreja, dando frutos? Porque a terra foi trabalhada. Então, toda a terra que é trabalhada, ela vai gerar frutos. Qual terra que você está trabalhando? Qual terra que Deus colocou na sua mão para você fazer algo a respeito, para você mexer, para você adubar, para você regar? Qual é a terra que Deus tem colocado você? A terra pode ser o seu trabalho, a terra pode ser a escola onde você está, a terra pode ser o seu filho, a sua filha. Quais são as terras que Deus tem colocado na sua mão para você mexer e ver os frutos na vida daquelas pessoas, daqueles indivíduos? É uma alegria, né, poder ver os frutos, os resultados. É uma alegria poder colher
A colheita é uma bênção. Eu estava lá, né, com a diretora, colhendo, e ela falou, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro colhendo. Saiu essa frase dela, né? Achei interessante. Por quê? Porque é maravilhoso colher, não é ótimo colher? É fantástico colher. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa manhã, conhecendo o seu propósito. Quando nós conhecemos o nosso propósito, quando nós entendemos o nosso propósito, quando temos consciência, e eu digo quando nós, é porque eu faço parte disso junto com vocês. Não estou numa posição diferente, não. Cada dia eu vejo Deus trabalhando na minha vida para que eu consiga cumprir com aquilo que Ele determinou para mim. E estamos nessa jornada juntos. Agora pela manhã, nós tivemos um tempo ali de conversa com o pessoal que está fazendo o pré-encontro. E essa conversa foi algumas perguntas. Por que a expectativa de vida aqui em Angola é tão baixa? Por que a taxa de natalidade, de mortes, de mortalidade infantil é tão alta? Por que o índice de desenvolvimento humano, que é um índice mundial, ainda está abaixo? E nós falamos ali sobre algumas situações que nós fazemos individualmente e coletivamente que atrapalham para que Deus derrame as bênçãos dele em nós, na nossa casa, na nossa família, nas nossas igrejas, na nossa nação. Então, perguntas, elas são importantes para que a gente possa buscar as respostas e poder entender os motivos e poder agir nessa situação. Sobre propósito, a pergunta é: qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é a razão da nossa existência? Essa pergunta, ela é milenar. E muitos filósofos conhecidos fizeram essa pergunta. Qual é a razão da nossa existência? Jesus, que é o nosso parâmetro, ele tem essa resposta para a vida dele muito clara. Em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Antes de ler esse texto, eu quero fazer a propaganda desse último volume. São 3 volumes de devocionários, e eu estou trabalhando com esse material frente aos professores. Nós precisamos apoiar os professores. Esse é o meu entendimento, um dos motivos que eu estou aqui em Angola, para que o professor receba a instrução, esteja preenchido e tenha entendimento e possa transferir isso para os seus alunos. Esse último volume é Princípios para Cumprir o Propósito. Até por isso que eu estou falando sobre esse assunto, porque está muito latente, muito forte, né, em mim. Princípios para Cumprir o Propósito. Aqui tem 121 devocionais. O objetivo é que o professor faça essas devocionais diariamente e ele possa aplicar isso com seus alunos. Mas também pode ser aplicado para os filhos em casa e também pode ser aplicado pelos líderes, pastores, nos seus grupos, célula, grupo familiar, pequeno grupo, enfim, é um material bem propício para isso, para que o mestre possa ensinar os seus discípulos.
O texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2 diz: O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Aqui é Jesus falando dele mesmo. Porque Deus ungiu-me, o Senhor, o Deus ungiu-me. Para quê? Para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. E o texto continua, mas o que eu quero trazer para você desse texto é que, olha só o entendimento que Jesus Cristo tinha do propósito dele na terra. Ele coloca no texto que ele nasceu, ele veio à terra, e o Espírito dele está sobre ele para fazer o bem, para abençoar, para dar resultados. O Espírito dele está sobre ele para que ele semeie em solos, nas terras, trabalhe com as terras e veja o fruto florescer. Jesus veio ao mundo para convidar as pessoas a fazerem parte do reino de Deus. O reino de Deus estava estabelecido ali no Jardim do Éden, porém, houve o pecado, e o pecado trouxe um caos, trouxe um transtorno, trouxe problemas para a humanidade. E agora, esse reino que Deus estabeleceu, já não está mais ali nesse lindo e belo jardim, está fora do jardim, e Jesus vem para restabelecer esse primeiro reino, essa primeira vontade de Deus, esse primeiro desejo que Deus tinha. Jesus vem para colocar eu e você novamente na ordem. O caos estava estabelecido, mas Jesus vem para trazer restauração. Ele veio para convidar as pessoas a também fazerem parte desse reino. Quem aceita o convite de Jesus tem os seus pecados perdoados, tem uma nova conexão com Deus e tem a salvação da sua alma. Olha só a importância de compreender o que Jesus veio fazer. A missão de Jesus em favor de mim e de você. Agora é necessário sabermos o motivo de fazer parte desse reino. Qual é o motivo de Jesus ter dado a sua vida? Qual é o motivo de Deus ter entregue o seu único filho? É para que eu e você compreendamos e façamos parte desse reino. Adentremos a esse reino. Somos chamados de filhos de Deus e, como filhos, temos direito a um propósito. Muitos filhos de Deus têm vivido sem saber e sem praticar o propósito. A única forma de praticar é quando nós conhecemos qual é. Qual é o propósito? Quando eu conheço, certamente eu terei a chance de praticar. Mas se eu desconheço, eu estou vivendo essa vida por viver, dia após dia, dormindo, acordando, se alimentando, dormindo, acordando. No meio disso tem o nosso trabalho, tem as responsabilidades. Mas qual é o propósito? A Bíblia, ela nos dá respostas para todas as perguntas que a humanidade tem. É um livro fantástico, onde nós chamamos de enciclopédia,
que é um grupamento de diversos livros. É uma biblioteca. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que eu e você receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. E nós seremos o quê? O texto fala que seremos testemunhas. Aonde? Desde o nosso núcleo menor, que é a nossa casa, até os confins da terra. Então, aqui tem uma resposta: seremos testemunhas. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele, o Deus encarnado que andou sobre a terra, ele foi testemunha do poder de Deus. Ele foi testemunha. E a Bíblia ainda orienta e ela diz que nós faremos obras maiores do que Jesus fez. Olha só que maravilha que é fazer parte desse reino. O próprio Filho de Deus diz que eu e você temos potencial, temos capacidade para fazer obras ainda maiores. Essa vida, ela tem valor quando nós vivemos o propósito estabelecido para cada um de nós. Como fazer Cristo ser conhecido? Como ser testemunha e fazer esse Cristo ser conhecido entre as pessoas, entre as nações? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 27, por gentileza. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Existem muitas filosofias mundanas que querem nos tirar do propósito. Existem muitas ideias e, sem querer, nós estamos vivenciando essas ideias, porque elas estão nos filmes, nas novelas, elas estão nas escolas, elas estão nos outdoors, no nosso telefone. As ideias estão ali, entrando de pouquinho em pouquinho e tentando minar a verdadeira filosofia, que são as verdades bíblicas. A verdadeira proposta de Deus para mim e para você. O texto diz que a religião que agrada a Deus, que é imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas. É isso que agrada a Deus. E o terceiro ponto é cuidar com o nosso coração para não ser corrompido. Corrupção é ruptura do coração. É isso que o texto está dizendo, os nossos corações, eles podem se corromper. Por isso que colocar a palavra de Deus no coração é muito importante, para que o coração não seja corrompido. O primeiro ponto que eu quero conversar é: o que é propósito? O que é propósito? Estamos falando de um assunto que é muito importante para as nossas vidas, é um assunto que é um divisor de águas. Mas o que é e o que significa propósito? A Bíblia diz em 1 Coríntios 16, 14, esse texto você não precisa abrir, ele é muito curtinho, diz: façam tudo com amor. Não é o amor que o mundo coloca para nós, não é o amor que os filmes românticos mostram. Até tem que cuidar muito, porque senão as nossas crianças, eles vão entender que amor é isso, mas não é esse
modelo de amor, não é essa ideia de amor. O amor nos faz superar os obstáculos com mais facilidade. Em João capítulo 18, 37, esse texto você pode abrir por gentileza. João 18, 37. Diz assim a palavra do Senhor: Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Olha o senso de identidade de Jesus. Olha a clareza do motivo. Numa situação difícil, aonde ele estava entre a vida e a morte, Pilatos faz um questionamento, coloca ele contra a parede, e ele responde: Para isso eu vim, para testemunhar da verdade. Fomos chamados para dar testemunho, para falar a respeito do que faz e do que fez diferença em nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos testemunhos vivos, cartas vivas. O que é uma carta viva? O apóstolo Paulo está falando de pessoas que têm o Espírito de Deus nela, e aonde ela vai, ela faz diferença, ela produz diferença, e ela anima aqueles que estão ao seu redor, porque ela está animada. Ter o Espírito em nós é estarmos animados. Muitas vezes nós acordamos chateados, entristecidos, acordamos pensando na jornada da vida que temos naquele dia pela frente, mas é muito importante nós nos colocarmos diante de Deus e pedir: Senhor, que o Teu Espírito nos anime, que o Teu Espírito nos fortaleça, porque eu estou indo para fora do meu ambiente e lá fora tem pessoas que necessitam desse ânimo, lá fora tem pessoas que precisam de uma palavra de amor, de um abraço. Lá fora tem pessoas que precisam daquilo que eu consigo oferecer e eu tenho para dar, porque o Teu Espírito habita em mim e eu quero testemunhar os Teus feitos. Amém? Esse é o nosso propósito. Propósito é fazer com que os outros percebam que você está com Cristo. Atos capítulo 4, versículo 13. Você pode abrir. Hoje nós vamos abrir um pouquinho a Bíblia, mais do que em outros momentos. Atos capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que palavra tremenda. Olharam para eles e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amanhã, quando nós chegarmos no nosso trabalho, as pessoas vão reconhecer que hoje nós estivemos com Jesus, porque muitos lá no nosso trabalho não tiveram esse tempo que nós estamos podendo ter. Você é um privilegiado, uma privilegiada de poder conhecer a Cristo e de poder fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: você é um privilegiado. Para outra pessoa, diga: você é um privilegiado de estar na igreja, de poder fazer parte de uma igreja. Queridos, muitos, aonde você vai amanhã, não tiveram esse tempo
de qualidade, de poder cultuar a Deus, e você veio na presença de Deus, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa, mas você teve um tempo na presença de Deus. Então amanhã você chega e as pessoas vão perceber esse tempo que você teve. Certamente você estará dando testemunho e cumprindo com o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Amém? Glória a Deus. Em Mateus capítulo 26, versículo 73, Mateus 26, 73, vamos ver se o pessoal está me acompanhando. Não, mas ali está em Atos. Lá, ó. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram de Pedro e o acusaram. Com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Pedro estava tentando fugir e escapar da visibilidade das pessoas. Jesus aqui nesse contexto tinha sido preso e Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Nessa passagem aqui nós vamos ver Pedro negando Jesus. Só que as pessoas olham para ele, olham o modo de vestir, olham o modo de se comportar, olham o modo, percebem o modo de falar e dizem: não, você era um deles. Mesmo você negando, você não querendo mostrar que você estava junto, não tem como, é perceptível. Talvez lá por quarta, quinta ou talvez ali na sexta-feira, a tua fé já esteja um pouco enfraquecida. Esse tempo de presença que você teve aqui no domingo, alguns acham que deve ser para a semana inteira, mas não é. Você tem que ter o teu a sós todos os dias com o Senhor. Mas vamos supor que lá por quinta, sexta-feira você está diminuindo, mas não tem como, as pessoas vão olhar e vão dizer: não, esse é o filho, é a filha de Deus. Esse é o servo, é a serva do Senhor. Mesmo você estando enfraquecido, porque Pedro aqui estava enfraquecido, ele estava querendo fugir e se esconder. Mas não tem como se esconder, porque você foi chamado. Deus deu o que Ele tinha de melhor a teu favor. Não tem como você negar de onde você veio. Não tem como você negar quem é o seu dono, quem é soberano sobre a sua vida. Mesmo estando enfraquecido, Pedro denunciava quem ele era. E nós estamos nesses dias vivendo essa vida corrida. Não é uma vida corrida, não é uma vida onde muitas vezes a gente olha: meu Deus, já deu 18 horas, já deu 19 horas, eu ainda não consegui sair daqui do escritório, não consegui parar de fazer o que não terminei. Está terminando o dia, mas eu não terminei as minhas responsabilidades, não terminei as minhas tarefas. Estamos vivendo num dias de turbulência, de uma velocidade assim, fora do normal, fora do comum. Mas temos que lembrar que nós não nascemos por um acaso, que como cristãos nós temos um propósito, e temos propósito específico, cada um de vocês, cada um de nós, e tem um propósito geral como igreja. Específico, cada um de nós, e como igreja. Propósito é tudo que eu faço em favor do outro. É para o outro ser beneficiado, não tem nada a ver comigo. Isso é propósito. Por isso que eu diferencio o propósito de sonhos. Sonhos, geralmente, grande parte deles tem a ver comigo, com as minhas vontades, com os meus desejos, com os meus anseios, e não está errado. Continue tendo sonhos. Mas propósito tem a ver com o outro. Propósito tem a ver com entender, compreender e visualizar a necessidade do outro. Temos diversos objetivos pessoais e está tudo certo. Fomos salvos a preço de sangue para um propósito. Para um propósito.
Quando sabemos qual é esse propósito, então vivemos ele de forma intensa. Jesus é o nosso modelo, ele não veio para si, ele não buscou nada pessoal. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São palavras do apóstolo Paulo. Qual é o princípio-chave para compreendermos propósito? É o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Esse princípio ele é concretizado com atitudes de serviço. Amor é atitude. Quais atitudes? De serviço, em favor do outro, sem esperar nada em troca. Eu sirvo você porque eu amo você. Eu sirvo você porque Deus é o meu Pai soberano. Eu sirvo você porque eu compreendi quem eu sou em Cristo Jesus. Há um autor muito famoso que fala: uma vida com propósito é viver de forma sábia, utilizando bem o tempo que temos para construir um legado eterno. Ele diz que querer reconhecimento e construir um legado terreno são objetivos pobres. O propósito ele é único e está guardado dentro de cada um de nós. O que nós precisamos então? É descobrir qual é ele. Qual é ele? O propósito deve ser conhecido, ele não é um objetivo, pois nunca chegaremos no fim dele. Porque o propósito ele é terreno e ele serve para a eternidade. Nós não vamos atingir, finalizar. Nós estamos iniciando ele aqui. Alguns descobrem com 20 anos, outros descobrem com 40 anos, outros com 60. O que é legal nisso é que aquele que descobriu com 60 vai poder praticar na eternidade. Ele não está atrasado. Não está atrasado. Propósito é uma direção que é dada individualmente, aonde eu emprego esforços em praticá-lo. Não é algo que acaba, mas vai continuar. É uma intenção definida ao meu respeito do próprio Criador. Ponto 2. A igreja ajuda a descobrir o propósito. Sabia disso? A igreja ajuda a descobrir o propósito. Quando estamos tratando no meio de educação, na área educacional, nós falamos que são 3 estruturas que trabalham na educação de uma criança, de um indivíduo. Quais são as 3 estruturas? A primeira é a família. Deus estabeleceu a família para educar os filhos. A segunda estrutura é a igreja, só que ela tem um tempo de apenas 2 horas, 3 horas com os nossos filhos, é muito curto. E a terceira estrutura seria a escola, mas a escola tem 5, 6, às vezes 8 horas por dia com os nossos filhos. Então, a importância da igreja nas nossas vidas é muito relevante, é muito grande. É uma área de influência, de governo que Deus estabeleceu para ser bênção na vida das pessoas. Então a igreja contribui, ela ajuda para que eu e você possamos descobrir qual é o nosso propósito. A igreja é a organização de maior influência que Deus instituiu para que os filhos de Deus cumpram o propósito. E para descobrir o propósito, eu tenho que fazer algumas perguntas. Eu vou falar algumas perguntas, se você quiser anotar, fica à vontade. Se não quiser, guarde no seu espírito. O que sei fazer muito bem? O que você sabe fazer muito bem? Isso tem a ver com o seu propósito. Quais habilidades que você tem e que precisa de pouco esforço? Quando precisa de muito esforço para fazer aquilo, alguma coisa
tá esquisito. O que você tem facilidade de aprender, que você gosta, você pega os videozinhos na internet e fala, nossa, que legal. Isso ajuda você a conhecer, a descobrir o seu propósito. Propósito tem a ver com paixão, que é o que você gosta muito de fazer. O que você gosta muito de fazer? O que você faz sem ninguém precisar ficar pedindo para você fazer? Isso tem a ver com propósito. Propósito é o que você se sente bem fazendo e qual é a consciência daquilo que você está fazendo para você mesmo. Eu tenho alegria de fazer isso, eu gosto de mexer com isso, isso me gera prazer. E propósito tem a ver com a necessidade das pessoas que estão ao seu redor. Qual é a necessidade das pessoas que estão ao seu redor? Você olha para aquilo que você sabe, para aquilo que você conhece, e agora você coloca isso à disposição. Você coloca isso à disposição para que essas pessoas recebam aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Propósito é servir e atender a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. É interessante que muitos governos, muitos países querem impedir a ação da igreja, a ideia de separar governo é governo, igreja é igreja, e muitas vezes até abafa o trabalho da igreja, mas a igreja ela é fundamental para a sociedade, para o governo civil. É fundamental. Criaram um mecanismo de ter a igreja perto, e esse mecanismo eles chamam de capelania. Tem a capelania hospitalar, tem a capelania esportiva, tem a capelania dentro da área militar. Vocês já ouviram falar do termo capelania? Capelania não é nada mais, nada menos do que o pastor ou o padre lá dentro daquele estabelecimento exercendo influência, levando a igreja para dentro daquele espaço. Então, lá no Brasil, hoje, por exemplo, antigamente você entrava no hospital com a carteirinha de pastor. Hoje você entra com uma carteirinha de capelania, capelão. Eles mudaram, criaram algumas barreiras, mas estão dizendo ainda é importante, nós precisamos da igreja, precisamos da capelania aqui dentro. Então, a capelania escolar, né? Eu fiz por quase 5 anos capelania escolar, na segunda maior escola do meu estado. E a diretora era cristã, e geralmente era chamado para fazer, até quase um casamento eu fiz dentro da escola, mas o padre chegou antes que eu, daí ele fez. Mas funeral de pessoas ali que não tinham condição, não sabiam quem procurar, e ela me chamou para ajudar, para atender necessidades dentro da escola com os alunos, principalmente, com os professores, com a equipe da escola, a equipe de trabalho da escola. A igreja ficava a 3 minutos da escola. Quando faltava um professor, eles acionavam, me ligavam, diziam, você pode vir dar aula, porque é 2 aulas conjugadas. E eu ia lá e levava princípios e valores da palavra de Deus para 40, 50 alunos. Então, a igreja, ela está estabelecida para que eu e você possamos conhecer e aplicar o propósito de Deus, para que sejamos testemunhas, levando o amor de Deus para as pessoas. O que tem na igreja? Concentração de pessoas, sim ou não? E você está em áreas diferentes da sociedade. E você é a mão da igreja lá na área onde você está. E se você tiver alguma
dificuldade e precisar de ajuda, você pode vir buscar apoio nos irmãos, na liderança da igreja. Nós vamos fazer um grande culto lá na minha empresa. Chama o pastor para te ajudar. Lá na faculdade surgiu uma oportunidade de dar uma palestra sobre um assunto que tem a ver com educação cristã. Estou à disposição, pode me chamar. Então, a igreja, ela pode interferir na sociedade e abençoar a sociedade através das pessoas que fazem parte da igreja. Você gosta de crianças? Você gosta de adolescentes? Você gosta de jovens, adultos, terceira idade? Qual o público que você gosta? Através desse público você pode exercer o chamado de Deus, o propósito de Deus e abençoar pessoas, ser útil abençoando pessoas. O meu último ponto é conselhos para atingir o propósito. Quais são os conselhos que eu quero deixar aqui para você? Em João capítulo 6, versículo 27, João capítulo 6, versículo 27, quem achou, diga amém. Foram poucos amém, hein? Em João capítulo 6, versículo 27. Olha que texto maravilhoso. Não trabalhem pela comida que se estraga. Eu falo por mim. É difícil compreender como que é não trabalhar pela comida, né? Como que funciona? Como que é isso? Deus me ensina, Espírito de Deus me ensina, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não trabalhe por aquilo que se estraga, não trabalhe por aquilo que a traça corrói, destrói, mas trabalhe pela eternidade, para a eternidade. Conhecer o propósito, falamos aqui, que é fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E aquilo que Deus chamou você para fazer, você faz em vida, mas vai fazer também na eternidade. O que Ele chamou você para fazer? Um conselho que vai nos ajudar muito para conhecer e atingir o propósito é desmaterializar. Desmaterializar. Desse mundo, nós viemos sem nada para esse mundo. E fora daqui, o outro mundo que nós não vamos levar nada. Então, se eu não vou levar nada daqui, quais os motivos que me fazem se agarrar tanto e segurar tanto e brigar tanto? Por que a minha motivação muitas vezes é ao contrário? Em vez de desmaterializar, é materializar. Em João 17, 16, no mesmo livro de João, um pouquinho mais para frente, 17, 16, diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. É o próprio Cristo dizendo: ei, eu vim de um outro mundo, fiquei 33 anos aqui, cumpri o propósito, ressuscitei, morri, ressuscitei, e agora estou indo para um outro mundo. Na verdade, para o mundo que eu vim, do mundo que eu vim. Como se fosse um ciclo. Da mesma forma, eu e você, nós viemos de um lugar, das regiões celestiais, estamos aqui de passagem e vamos retornar. Então, a desmaterialização, ela é muito importante para entendermos
o que Deus realmente tem para mim e para você. Uma prática da desmaterialização é você olhar para dentro do teu próprio guarda-roupa e ver aquilo que faz algumas semanas, não, semanas é muito pouco, mas alguns meses, não, talvez meses, mas alguns anos está lá e poderia estar no corpo de outro, no pé de outro, você nem usa, mas está ali porque você ganhou de alguém, porque é um memorial. Se pudesse, você colocaria até à vista para todo mundo enxergar, mas está lá escondido e poderia servir para alguém. Então, eu convido você, essa semana, nos próximos dias, a praticar a desmaterialização. Olhe para dentro do teu guarda-roupa, olhe para dentro da tua mochila, olhe aquilo que você tem e perceba se realmente isso está tendo utilidade para você. Se você percebe que está muito tempo sem uso, certamente vai ter utilidade para alguém. Um outro conselho que eu dou é a empatia. O que é a empatia? Empatia, na raiz da palavra, é empatar. Nós não fomos ensinados desde criança para empatar. Na verdade, se eu empatasse quando eu participava dos jogos na escola, o professor brigava, os pais brigavam, porque a ideia era ganhar. A ideia era ganhar. E fomos instruídos para isso, para ganhar. Eu não estou dizendo que há erro, mas muitas situações nós temos que perceber que o empate faz parte e ele é importante. E esse empate é empatia. Empatia tem a ver com propósito. Empatia é olhar para o outro e se colocar no lugar. Empatia é manter o equilíbrio entre as partes, aonde você ganha e eu ganho. Mas nós aprendemos a comemorar quando eu ganho e você perde. Yes! Fiz uma boa negociação. Empatia é ganha. É se preocupar com o lado de lá, perguntando se está bom para você. Essa negociação também te interessa? Essa negociação também você vê como algo justo? É fácil? Não é. Não é. Falando para mim. O propósito nasceu dentro de nós e ele precisa ser externalizado. Não tem a ver com a chegada, porque não estamos correndo para chegar na frente dos nossos irmãos, mas com o percurso que estamos seguindo e como estamos nos relacionando com as pessoas nesse percurso. Muitas vezes, para chegar em primeiro lugar, nós vamos afastando as pessoas. Para chegar em primeiro lugar, nós pisamos nas pessoas. Para chegar em primeiro lugar, eu nem estou aí se a pessoa caiu lá, se esborrachou. O que importa é que eu cheguei em primeiro lugar. Acaba sendo a vitória a todo custo. E isso acaba sendo um estilo de vida, aonde as pessoas já não têm mais valor. O que vale é se eu ganhei. Vale se a negociação que eu fiz trouxe benefícios para mim. Queridos, nós todos, como igreja, temos um propósito. Cada um de vocês tem um propósito. E nós estamos seguindo nessa jornada da vida, pedindo para que Deus mostre para nós qual é o propósito dEle nas nossas vidas. Porque Ele é o Criador da vida. Ele que sabe o motivo que Ele criou você. Então, se Ele sabe, nós devemos perguntar para quem sabe. Deus, qual é o seu propósito na minha vida? Quero convidar a igreja a ficar em pé, por gentileza.
Você recebe essa palavra na sua vida. Eu quero ainda fazer um apelo. Nós falamos aqui o que é o propósito, falamos que a igreja é o lugar que nós descobrimos e praticamos o propósito, e falamos que tem alguns conselhos importantes para atingirmos esse propósito. Mas logo no início da minha mensagem, eu falei sobre a importância de Deus ter enviado o seu único Filho, Jesus Cristo. A vinda de Jesus coloca eu e você dentro de um propósito. A vinda de Jesus, ela é extraordinária para entendimento e consciência desse propósito, porque Ele é o nosso modelo. Mas se você não tiver esse Jesus, não aceitar esse Jesus, infelizmente, você não vai ter os pecados perdoados, não vai ter uma conexão com Deus e não vai ter a sua alma salva eternamente. Agora, se você aceitar a Cristo, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter ânimo. Se você aceitar a Cristo, aquilo que está obscuro, certamente Jesus vai clarear na sua vida. E eu quero fazer esse convite, e se você assim entender que precisa desse Jesus, quero convidar você a levantar uma das suas mãos, se você nunca fez isso. É um convite simples, é um convite que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha e de muitos que estão aqui. Tem alguém? Quero convidar a igreja lá, eu vi sua mão, pode abaixar, a igreja está orando nesse momento. Tem mais alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus Cristo como suficiente, único Senhor da sua vida? Mais alguém? Eu vi sua mão levantada, pode abaixar, glória a Deus. Mais alguém quer fazer esse gesto e dizer: Senhor, eu não sei qual é o meu propósito, mas eu preciso saber. E a única forma de saber é tendo Jesus vivendo com você no seu coração. Eu vi sua mão, pode baixar. É um dia de festa, de salvação. Quando tem uma pessoa que levanta a mão para Cristo, os céus fazem festa. E nós, igreja, também podemos fazer, né? Amém? Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Aleluia. Essas pessoas que levantaram a sua mão, eu quero convidar para vir aqui à frente e fazer uma oração junto comigo. Venha sem receio, sem medo, mas alegremente pela decisão que você tomou. Se mais alguém quer também tomar essa decisão, você tem essa oportunidade. E se você quer reatar também os teus votos com Jesus, essa é a sua hora. Esse é o seu momento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo, demonstrando esse desejo, essa vontade que você está colocando agora diante de Deus. Quero convidar a igreja a estender a sua mão, por gentileza, e vocês, irmãos, vão fazer das minhas orações a sua oração. Amém? Amém. Diga assim: Senhor Jesus, nessa hora, eu me coloco diante de Ti. Eu peço perdão de todos os meus pecados. Eu peço que o Teu Espírito venha sobre a minha vida. Obrigado pela salvação da minha alma. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado porque o Senhor agora vive na minha vida através do Teu Espírito. Pai, nessa hora, eu declaro seguir os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode aplaudir a Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, é um tempo de alegria, de salvação. Eu quero dizer para você, propósito é testemunhar quem é Jesus na sua vida. Certamente Jesus tem feito prodígios e maravilhas, certamente Jesus tem sustentado a sua vida, certamente Ele tem sido soberano sobre a sua casa, a sua família. E eu convido você a testemunhar isso, servindo pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Marques.